Confira no giro de hoje. Briga generalizada quase cancela clássico entre Brasil e Argentina. Messi fala sobre jogo e confusão. Neymar dá declaração do que faria em jogo e mais. O clássico entre as seleções Brasil e Argentina sempre foram muito intensos e disputados, e com algumas desavenças dentro de campo. No jogo desta terça entre Brasil e Argentina no Maracanã o clima foi bem tenso, mas infelizmente desta vez ao invés de uma disputa dentro de campo, o que mais chamou a atenção foi uma briga generalizada que ocorreu nas arquibancadas. A princípio a briga teria começado pois quando o hino da Argentina tocou primeiro os brasileiros não gostaram e começaram a vaiar, com isso irritando os argentinos ocasionando a confusão que quase resultou na anulação do jogo. Porém depois de muita negociação e o fim da confusão a partida começou com 27 minutos de atraso. A realização da partida com torcida mista sempre esteve sob conhecimento da Polícia Militar do Rio de Janeiro e demais autoridades públicas, uma vez que isso é prática comum em competições coordenadas pela FIFA e Conmebol, declarou uma parte do comunicado da CBF. Houve briga generalizada, com detenções de pelo menos 7 pessoas, que depois foram liberadas mediante a multa por transação penal no juizado instalado dentro do Maracanã. O clássico ficou marcado por episódios de violência que mancharam a imagem, uma vez mais, de partidas realizadas em solo brasileiro. E você, torcedor, acha que o erro foi de quem? Da CBF? Por não ter pedido aos responsáveis do Maracanã para separar as torcidas ou dos responsáveis pelo Maracanã, por não terem por conta própria separado os espaços das torcidas ao invés de deixar torcida mista? Após a vitória contra o Brasil no Maracanã, Lionel Messi falou com a imprensa. O jogador reforçou a força da seleção brasileira, analisou a partida e comentou sobre a briga entre torcedores antes do jogo. Mais de 50 partidos en los que Brasil juega acá de local, nunca había perdido, lo hacen con ustedes. Sí, la verdad que este grupo sigue consiguiendo cosas históricas, como decís vos, y una vez más, y si viene de la mano importante que consiguió este grupo, es algo muy lindo poder ganar acá en Brasil, después de lo fuerte que son estos de locales durante toda la historia, y bueno, nosotros necesitamos también después de la derrota y del golpe contra Uruguay. ¿Cómo vivieron? Porque obviamente el partido empezó de una manera completamente diferente. ¿Cómo vivieron eso y el desenlace? No, mal, obviamente que mal, porque bueno, veíamos cómo le estaban pegando a la gente, lo vimos ya, la policía como pasó en la final de la Libertadores, otra vez reprimiendo a la gente con los palos, había jugadores que tenían familia ahí, y obviamente todo no, pero uno piensa en la familia, en la gente que está ahí, que no sabe bien qué está pasando, y bueno, estamos pendientes de eso, que jugar un partido que llegó a ese punto es secundario. No, creo que hicimos eso porque era la manera también de que se tranquilice todo un poco, porque nosotros estábamos ahí y de abajo no podíamos hacer mucho y veíamos cómo le pegaban a la gente, cómo lo tiraban para atrás, y podría haber pasado una desgracia. Por eso cuando se calmó un poquito todo decidimos ir para adentro, preguntar cómo estaban los familiares, la gente que estaba por ahí, averiguar un poquito todo. E bueno, depois saímos. Com Fernando Diniz, a seleção brasileira chegou em sua primeira derrota em casa e uma sequência de 3 derrotas nas eliminatórias, mais um tabu quebrado negativamente desde que o técnico assumiu a seleção. Fernando Diniz avaliou a seleção brasileira nas eliminatórias da Copa do Mundo 2026. Lógico que pode ser discutida, a vida pode ser discutida. Essa é uma pergunta que eu adoro responder, porque eu vou falar para você a mesma coisa que eu falei quando o Fluminense ganhou a Libertadores. A vida você não pode pegar e colocar uma estatística, achar que a vida é só estatística. Se ela for só estatística, tá tudo muito ruim. Mas se a gente analisar como um processo de mudança de jogadores, teve muitas coisas. Hoje a gente teve 3 jogadores que disputaram a última Copa do Mundo, a Argentina teve quase que o time completo. Jogando assim com confiança plena, porque se a Argentina perdesse hoje, ou perdeu como perdeu do Uruguai, tem uma aceitação do público diferente. Então assim, o desempenho que a gente está tendo, ele está oscilando contra a Colômbia. Eu falei para vocês na minha fala que o resultado, a gente jogou boa parte do tempo melhor do que a Colômbia. E quando a gente fala, não tem um impacto tão grande. O treinador argentino assistiu o mesmo jogo que eu assisti. Ele concordou, só que o resultado, assim, o desempenho a gente controla. E eu acho que é um caminho, quando você controla o treinamento, as coisas que você pretende fazer no jogo. Mas às vezes o resultado escapa. Agora você fala assim, como é que a gente vai fazer para ganhar? Deixar de evoluir, deixar de construir? Deixar de acreditar no que a gente tem, nos meninos que jogaram hoje, um monte de jogadores acima que nasceram nos anos 2000. Isso é o futuro que a gente tem.
E os jogadores se empenharam. Se a gente conseguir ir melhorando isso, a tendência da gente é de os resultados aparecerem de maneira consistente. A gente tem oscilado. Na minha participação aqui, a gente oscilou entre bons momentos e maus momentos. Agora, se a gente ficar na tua pergunta, é uma pergunta que a resposta já está dada. Se você falar assim, estatisticamente, perdeu 3 vezes, empatou com a Venezuela empatou, depois meteu 3-0 no Chile. No jogo seguinte não tem mais bobo. A Venezuela não é mais a Venezuela de 40 anos atrás. É uma outra Venezuela. E você vai ver isso nas eliminatórias. A Argentina, não sei se a Argentina tinha perdido do Uruguai há muito tempo, mas perdeu do Uruguai 2-0 agora. E esse é o futebol de hoje. Então, assim, não adianta só pegar assim, recorde histórico. Eu concordo, assim, a gente não pode perder. Quando a gente veste a camisa do Brasil, a gente tem que fazer de tudo para ganhar os jogos. E isso está sendo feito no sentido de trabalho. Eu acho que se a gente conseguir aprofundar cada vez mais as nossas relações internas, crescer no trabalho, nos treinamentos, os resultados eles devem aparecer. A gente não tem garantia de que vai aparecer o resultado. O que a gente pode garantir é trabalho. Trabalho de muita gente. O presidente ofereceu as melhores condições possíveis, os jogadores se empenharam o máximo. Nesse jogo contra a Colômbia, a gente teve erros, que são erros que têm a ver com a nossa pouca convivência ainda, que a gente conseguiu corrigir para esse jogo, que a gente não consegue corrigir tudo. Então a gente, contra a Colômbia, a gente marcou muito mal em linha abaixo, a gente marcou bem o tempo todo. Então é parte de uma construção. A tendência, eu acredito na força do trabalho. A gente conseguir trabalhar e melhorando o time, os jogadores não admitindo derrotas, é uma coisa assim que a gente vai crescendo mentalmente, a tendência do Brasil é de evolução, claramente, do meu ponto de vista. Recuperando-se de uma lesão no joelho, Neymar expressou o desejo de contribuir de alguma maneira para o clássico Brasil x Argentina. Através das redes sociais, o atacante compartilhou um vídeo afirmando que, caso estivesse em campo, ia botar uma confusão na emocionante partida no Maracanã. Jogo bom, clássico, quente, pegado. Eu ia apanhar muito nesse jogo aí, mas eu ia botar uma confusão, ia fazer uma confusão danada. Tá maluco? Ia logo dar uma lambreta. Brasil e Argentina, uma confusão, tô vendo em casa, muito pra cima, caneta, chapéu. Bora. Vou ter que fazer alguma coisinha aí só pra esquentar o clima. Obrigado por nos acompanhar. Se quer mais vídeos como esse é só deixar nos comentários. Não se inscreva de se inscrever e deixar o like. Até a próxima!